adicionando eles aí, né? Você tem acesso para adicioná-los. Então, Deus abençoe a sua aula. Aí é com o senhor. Pode se apresentar, o seu aluno se apresenta e pode falar com os alunos aí, tá bom? Fica na paz. Amém, meus queridos, a paz do Senhor. Sejam todos bem. Para mim é uma satisfação poder estar aqui com vocês nessa oportunidade, nesse trabalho. E louvo a Deus pelo Alice, né? Foi a pessoa através da qual nós chegamos aqui. Deus usou a vida dele. E ver tantas pessoas jovens aí engajadas na missão, no propósito de evangelizar, de ganhar almas e de serem canal de bênção. Eu sou o pastor Luciano Costa, sirvo o Senhor na Assembleia de Deus, aqui no Rio Grande do Norte, mais precisamente no sertão do nosso estado, né, no interior do Rio Grande do Norte, e há 12 anos estamos de tempo integral, como costumamos falar, de uma maneira em que saímos de nossa cidade, eu e minha família, e trabalhamos com plantação e reabilitação de igrejas no sertão durante todo esse tempo. Também, atualmente, estou há 5 anos coordenando a Escola Missionária de Treinamento Estratégico para o Sertão, que é a EMITS, que acontece no período de férias de janeiro e julho, uma escola de impacto, né, evangelístico. São 10 dias teóricos e 10 práticos. As 2 últimas edições fizemos online, em face dessa pandemia que estamos vivenciando. E essa é a apresentação. Estamos aqui para servir. E a nossa aposta de conversa nesta noite vai ser mais uma conversa, um diálogo. Vocês podem falar, podem perguntar, podem... Enfim, é um papo. Você pode abrir os microfones de vocês, quando vocês acharem que deve fazer uma intervenção durante essa fala. Combinado assim, pessoal? Amém. Amém, amém. Os curiosos, quando tiverem bastante curiosidade, o pastor está liberando aí para você perguntar qualquer coisa, tá bom? Ele vai... Bastante curiosidade. Vai lá e você, quando tiver curiosidade, o pastor está liberando aí para você, tá bom? Vai lá e você, quando tiver curiosidade, pode perguntar. Tranquilo, vamos lá então, né? Vamos adelante, como diz o pessoal, vamos adiante. Eu quero ler com vocês uma passagem bíblica, lá em Efésios capítulo 4, que é o texto que tomamos por base. Aliás, a citação não é bem um texto, é apenas a citação de uma parte desse texto, que diz o seguinte: pois eu, que andeis como é digno da vocação, com amados. A versão que está aí no slide é a NVI, diz: vivam de modo, coisa, meus irmãos, de que podemos viver a nossa vida dentro do propósito de Deus, né? Dentro do propósito de Deus. Existem muitas pessoas servindo, existem muitas pessoas congregando, indo à igreja, parte da igreja, e congregam pessoas ainda não conseguiram descobrir ou se inteirar qual é o propósito de Deus para as suas vidas. Elas até participam do grande chamado que envolve toda a igreja, né? Porque vocês sabem que existe um chamado que é para todos, o chamado de todos. Porém, há também o chamado específico, ou a chamada missionária, ou a vocação missionária, ou qual termo você queira atribuir. Pelo menos para o nosso contexto aqui do Sertão Rio Grande do Norte, esse é um tema pouco abordado nas igrejas.
eu tenho dito reiteradas vezes na IMITS, que boa parte ou parcela dessa coisa está em nós, pastores, líderes, que não ensinamos ou não falamos sobre isso nas nossas respectivas congregações e igrejas. Por pouco se fala sobre vocação. Então, se pouco se fala sobre vocação, como é que essa igreja vai compreender qual é a sua identidade primeiro e qual é o seu papel no reino? Como é que essa igreja, ela como um todo, não apenas parte dela, vai descobrir, nós somos corpo, na verdade, né? Já usando aqui uma linguagem que o Paulo traz nas suas cartas, em referência a um corpo. Então, nós somos membros, cada membro tão específica, né? Cada membro tem algo muito específico a fazer, porque Deus colocou os membros no corpo como Ele quis. Eu sou um membro desse corpo, você é um membro desse corpo, nós somos membros e também somos membros uns dos outros. Eu atribuo a falta de ensino na igreja essa deficiência em que muitas pessoas acabam ficando ali acomodadas no banco da igreja, ou acham que a vocação é tudo aquilo que acontece dentro do contexto do culto, da liturgia do culto, cantar, pregar, dirigir um culto, participar de um coral, estar à frente bíblica ou de discipular, claro, tudo isso, irmão, está dentro e se insere dentro desse projeto de Deus, propagação de Deus para nossas vidas. Mas a vocação nem sempre é aquilo que você faz na igreja. Seria tão bom que tudo que nós fizéssemos na igreja, tudo que os membros congregados realizam na igreja, fosse claramente definido, eles tivessem essa consciência que aquilo é a vocação de Deus para a vida deles, e não tão somente uma ação, uma atribuição que asignou, por exemplo, o pastor colocou aquela pessoa para estar à frente daquele trabalho, tá certo? Então, não, tá dando aula. O nosso papo, a nossa conversa vai manda para ti aí o link. Basicamente em torno disso. E claro, aqui o pastor lá do Rio Grande do Norte. A gente vai pontuar as questões mais relevantes, mais importantes. Essa aula ela é ministrada na IMITS durante um período de 3 horas aula, são 3 horas de aula, com um intervalo, pela manhã de 9 às 12, por exemplo. Então, há todo aquele espaço para uma interação, para a construção de um entendimento sobre a temática. Mas, vamos lá, vamos tentar aqui passar o slide para orar com aquilo que estamos falando. Ok? Acredito que passou, né? Consegui. Pega aqui uma frase do Lutero e outra de João Calvino, mas eu não sou calvinista, eu sou arminiano, e se aqui houver calvinistas, tenho feito a minha admiração, a aula não trata dessas questões e desses viés teológicos. Fizemos as citações porque coram com o nosso tema. Então, Martinho Lutero diz o seguinte: todo crente tem uma vocação na vida, porque tem uma posição, e nesta posição ele encontra sempre oportunidades de servir. Obrigado, meu amor, pela oportunidade, viu? E todo crente tem uma vocação na vida porque tem uma posição, e nesta posição ele encontra oportunidades de servir. Então veja que a compreensão que o reformador Martinho Lutero tinha em relação a essa questão é que todo crente tem uma vocação na vida. E às vezes a gente, dentro da nosso entendimento comum, ou senso comum, nós achamos que vocacionados são só os missionários que são enviados a outros países, a outras nações, a outras etnias, a outros povos, os pastores que assumem a liderança do rebanho, da igreja. Estes são chamados, estes são vocacionados. E os demais? E os demais não foram chamados, né? E se foram chamados, para quê? Ou para quem? Acho que a primeira grande resposta a esse questionamento da vocação é entendermos para quem fomos chamados.
Que primeiro nós somos chamados para alguém, e depois somos enviados para um propósito. Jesus disse, vinde a mim. Há uma passagem que Jesus ele deixa bem claro essa questão, passando pela praia ali, e ele viu aqueles homens pescando peixes, pescadores de peixe, talvez exercendo a sua profissão. Olha para eles e diz, vinde após mim. Então é um chamado para quem? É um chamado para Deus, nós somos chamados para Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1. Isso é uma carta fantástica, de uma profundidade teológica também fantástica. Mas vamos tratar sobre algo muito simples, que está logo no início dessa carta. Papai está em reunião aqui. Pai, você está preparando a carta que Paulo escreveu. Aí é meu bem-estar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, não sei. Se você usa a sua Bíblia, não está usando um dispositivo aí, um tablet, um notebook, celular, não sei. Ou se você está usando a Bíblia física mesmo, impressa, mas o importante é que você possa estar acompanhando essa leitura. Diz assim a palavra, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado, olha onde está a palavra que estamos aqui meditando. Essa expressão, o grego quer dizer kaleo. Expressão kaleo no grego, convocar, nomear. Só que fazer isso, só ele tem autoridade para chamar pessoas. Só ele tem autoridade para convocar pessoas. Porque ele é o soberano, o maior é que chama, é o que convoca, é o que vocaciona. Eu não me vocaciono a mim mesmo. Eu não fui vocacionado pela minha própria vontade. E a vocação não foi uma escolha particular minha. Foi algo assim que eu quando aceitei a Cristo, e fui transformado por esse evangelho de Cristo, e depois disse, eu acho que eu quero ser pastor, eu quero liderar pessoas, eu quero estar à frente de uma igreja como aquele que serve a igreja. Não aconteceu assim. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. É interessante que, muitas vezes, nas apresentações comuns que acontecem, né, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba confundindo aqui a nossa vocação, aquilo que fazemos, com a nossa própria identidade pessoal. Então, uma pessoa, de repente, a gente pode cair naquela questão de dizer, eu sou o pastor Luciano Costa. Como é que você se chama? Eu me chamo pastor Luciano Costa. Não, eu pastor Luciano Costa. Meu nome é Luciano Costa. Agora, eu atuo na obra de Deus, no reino de Deus, na vocação pastoral. Deus me chamou para isso. Paulo, servo de Jesus Cristo. Primeira coisa que ele diz é que ele é servo. É essa a primeira que vem depois das outras. Se nós tivéssemos essa compreensão que somos servos, e a palavra servo aqui é doulos, escravo de Cristo. Paulo se apresenta como esse escravo de Cristo que está colocando a sua vontade, seus projetos, seus sonhos pessoais, suas ambições pessoais, tudo debaixo do senhorio de Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo. E ele se apresenta assim na carta. Quem está escrevendo essa carta? Quem é essa pessoa? Quem ela é? Qual é a sua identidade? Aí Paulo disse, eu sou um escravo de Cristo. E por ser esse escravo de Cristo, eu também fui chamado para apóstolo. E essa era exatamente a vocação dele. Chamado para apóstolo. Separado para o evangelho de Deus. Mas você pula mais um pouquinho à frente aí, o versículo 6. Que existe um chamado que é para todos nós. Eu disse que existe todos, mas existe chamado específico. Versículo 6 diz assim, entre as quais sois também vós chamados, convocados, para serdes de Jesus Cristo. Então nós somos chamados para quem primeiro? Nós somos chamados para pertencer a Jesus. Todo e qualquer chamado vem depois desse chamado. Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então nós somos, como Pedro mesmo diz na sua carta, nós somos propriedade
de Cristo, porque nós fomos comprados por um bom preço, fomos resgatados, e agora nós somos escravos de Cristo, servos de Cristo. E isso não nos diminui, e isso não nos tira a alegria, o prazer de estarmos dentro dessa condição, porque nós não somos mais servos do pecado, somos servos de Cristo. Então, perceba que a vocação, ela começa com essa compreensão. Somos chamados para quem? Somos chamados para pertencer a Jesus. Jesus olha para aqueles homens na praia e disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Que interessante, né? Jesus fazia um convite dessa magnitude para aqueles pescadores. E é interessante que Deus chama pessoas muito improváveis para se utilizar delas, como eu e você. Nós não éramos as melhores probabilidades que Deus tinha. Nem eu nem você éramos as melhores probabilidades que Deus tinha para chamar, para escolher, para nomear, para convocar e para nos enviar para dar fruto neste mundo. Mas, que tendo nos salvado, né, tendo nos comprado com o seu sangue, o sangue do seu Filho amado também, nos convocou para uma missão. Vamos adiantar aqui o processo, porque temos muita coisa e eu sei que temos que resumido. Então, nós somos vocacionados por Deus para Deus. Vocês estão compreendendo? Há alguma dúvida? Alguém que coisa? Alguém quer... Amém. Tá uma bênção. E eu preciso saber... Sim, tá uma bênção. Se você está acompanhando aí o raciocínio, porque eu preciso desse feedback. Meu irmão Luciano. Pode continuar, pastor. Pode continuar, tá uma benção. Pessoal, eu quero que vocês saiam daqui já conscientes desse chamado mesmo, dessa vocação aí, tá bom? Valeu. Vocação aí, tá bom? Valeu. Prosseguindo aqui, vocacionados por Deus e para Deus. Eu gosto muito dessa passagem, 1 Pedro 2:9. Ela vem também dentro dessa temática da vocação chamada. Tinha a palavra, a parte A desse versículo, está aqui destacada. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Bom, que maravilha, isso aqui é fantástico. E nós temos muito dessa primeira parte do versículo, porque é algo que Deus nos fez, é algo que Deus nos tornou. Você lê em outra carta, Paulo dizendo que nós não éramos nem povo, né? Os sertanejos não eram nem gente. E ele agora diz: ser geração eleita, sacerdócio real, na santa. Nós não temos vínculo com os judeus, não temos nenhuma participação na promessa que foi feita a Abraão em relação ao povo, porém em relação ao aspecto missiológico da promessa, sim, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra, e aí chega até nós. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Que bênção, não é? Pode ser essa verdade bíblica. Porém, na minha versão aqui, a versão corrigida, eu gosto muito dela, para a citação dessa parte, eu vou abrir aqui. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Aí tem aqui na minha, claro que não tem a pergunta, mas eu coloquei aqui um ponto de exclamação na minha. Para quê? Deus nos fez tudo isso. Será que a gente já parou para pensar? Às vezes nós temos, ao ler essa passagem, a gente para pensar. Para quê? Deus nos tornou geração eleita. Deus nos fez sacerdócio real. Um dos temas muito importantes, eu gosto de todos os santos. É um debate tão intenso, teológico, e hoje, na prática, parece assim, algo bem esquecido, né? Assim, essa questão do sacerdócio, né? A participação de toda a igreja, na ministração, na evangelização, no discipulado, enfim.
tudo aquilo que faz parte do chamado de todos, a grande comissão. Para quê? Aí aqui tem a resposta, o próprio versículo traz uma resposta. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Ele vem Kalel, com a expressão chamar, nomear, convocar, está presente aqui. Para que? Qual o propósito? Para que anuncieis. Sermos uma igreja querigmática, proclamadora. Vocês estavam orando aí pelos peixinhos de vocês, aí os peixinhos, né? Pois eu quero saber como é que eu vou adquirir um peixinho para mim também. Né? Eu também quero pescar. Quero ser pescador. No sentido daquilo que vocês estão fazendo. Amém. Tá bom. Então, assim, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Anunciar as maravilhas de Cristo, anunciar o seu poder, anunciar as boas novas de salvação, o seu evangelho, das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo isso, irmão, a igreja tem que estar consciente que nós somos isso, mas para esse propósito. Nós somos feitos, tudo isso uma bênção, a parte A do versículo, mas não termina aí. A questão não é que a igreja ela tem um fim em si mesma. A igreja tem um alvo, tem um propósito, a igreja participa de uma missão convocada. Eu digo aqui na cidade, a Assembleia de Deus aqui em Santana do Mato, é uma igreja enviada a essa cidade. Ela não precisa de uma ordem para ir cumprir a grande comissão, ela não precisa receber uma ordem, participar desse projeto de Deus. Ela já é uma igreja enviada aonde ela nasceu, aonde ela está plantada, edificada e presente. Então ela já é. Vou esperar um envio em algum lugar. Nem todos serão enviados. Alguns sim. Isso é do meio dessa aula, que são os chamados específicos de Deus para algumas pessoas da igreja. Ou para algumas pessoas na igreja. Mas nem toda a igreja será enviada para a África, nem toda a igreja irá para os ribeirinhos, para os quilombolas, sertanejos, indígenas. Tá escutando que a aula, tá? A igreja que existe para alcançar o seu próprio povo, irmão. Mas tu entrou aqui. E precisamos estar conscientes disso. Se nós não cumprimos o papel de evangelizar a nossa Jerusalém, a Judéia, a Samaria, como é que iremos nos comprometer com os confins da terra? Embora a ordem seja dada para que tudo isso seja feito simultaneamente, né? Ao mesmo tempo. Então, qual a origem e a finalidade do nosso chamado? A origem do chamado não é o homem ou a igreja, mas sim Deus. Não é pastor que chama ninguém, vocaciona. Não é a Assembleia de Deus, a igreja batista, metodista, sei lá, presbiteriana, que chama as pessoas que vocacionam. Não, a origem do chamado não é o homem ou a igreja, mas sim Deus. Você pode lembrar, lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 4 ao 8, existe o chamamento do profeta. Você pode ir lá para o primeiro livro de Samuel 3, versículo 4 e 6, o chamamento de Samuel, ainda um rapazinho. Então você vê que é o próprio Deus quem este chamado. É o próprio Deus quem manifesta a sua vontade, o seu propósito para a vida daqueles que têm um chamado específico. Então, é a finalidade do chamado, a finalidade não é puramente servir aos homens ou à igreja, mas a Deus. Assim, toda a igreja de Cristo é toda chamada, vocacionada, convocada para a salvação, santidade, comunhão e missão. Isso é uma fala do Ronaldo Lidório, em um dos seus livros, ele faz essa citação, essa fala. Inclusive, quando eu fui desafiado pela direção da EMIS para elaborar uma aula sobre vocação, para mim foi um grande desafio, porque era um tema pouco lido e estudado. E o primeiro livrinho que eu tinha era esse aqui do Ronaldo Lidório. E foi a partir dele e de outras leituras, é claro, tão pequenininho o livro, tão singelo, um texto pequeno, simples, mas que trata, assim, com uma objetividade essa temática. Mas é o nome do livro, pastor? Que nós começamos e a estudar essa temática. Como é que é o nome do livro? Do livro? Como é que é o nome do livro? A origem,
Nosso chamado. Vocacionados, do Ronaldo Lidero. Nosso chamado? Eu estou botando aqui na câmera. Não sei se aparece aí. Acho que não. Aparece só o slide, né? Quem está no celular, quem está no celular dá para ver. Quem está no celular, dá para ver. Sim, tudo bem. Tem até ele em PDF, porque ele foi disponibilizado depois pelo próprio autor para ser repassado aí entre as pessoas que têm interesse no assunto. Vamos prosseguindo aqui. Chamar e vocação são termos similares na palavra de Deus e deriva da expressão grega kaleo, que indica chamar ou convocar, né? Que o chamado, como ele tem origem em Deus, que ele é quem tem essa autoridade para chamar, ele é o autor do chamado. Você pode ir aí para Mateus, capítulo 2, versículo 7. É bom a gente nos inteirarmos que o nosso chamado é algo que provém de Deus. Por isso, nós não podemos deixar de cumpri-lo, né? Porque se torna uma desobediência ao próprio Deus, né? O chamado é algo que provém dele. Uma jovem está perguntando onde consegue. Eu posso depois disponibilizar aí para o Ars o que tem em PDF e ele pode remeter para você aí. Então, quem tem autoridade é quem pode chamar. Você lê lá em Mateus 2:7. Então, Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Então, por que Herodes fez isso? Porque ele chamou, convocou, porque ele tinha autoridade para fazer isso. Então, muito mais do que os reis, muito mais do que os homens poderosos da terra, o nosso Deus tem autoridade para nos convocar e para nos vocacionar para aquilo que Ele quer, para aquilo que Ele quer realizar com a sua vontade soberana nas nossas vidas. Vamos adiantando aqui, estou passando aqui algumas partes mais específicas. Vocacionados por Deus para a missão. Eu não sei se o slide já chegou, apareceu aí na tela aí. Vocacionados por Deus para a missão. É uma parte importante aí. Que é a parte cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz, de sermos salvos, de pertencermos a Cristo, de sermos chamados à santidade, de sermos chamados para ser sal e luz neste mundo, e sermos chamados para andar com Cristo, ter comunhão com Ele, desfrutar da sua presença. É para proclamar. É sermos uma igreja querigmática, uma igreja que proclama, né? uma igreja que não tem vergonha de proclamar o Evangelho de Cristo. Eu não sei aonde na nossa história arrefeceu essa característica que era muito nossa, assembleiana, ainda desde a sua origem, né? Uma igreja inflamada pelo Espírito Santo, quando surgiu, e dentro de 4 décadas aproximadamente, ela se expandiu por todo o Brasil, sem ter os recursos que temos hoje, e sem termos preparo teológico e os cursos, e literaturas, seminários e congressos e afins, e aqueles irmãos leigos, né? O uso dessa palavra, leigos, às vezes assusta, né? Mas eles, impulsionados pelo Espírito Santo, entendendo o real sentido da sua vocação em Deus, eles se espalharam aí pelos estados. Os que voltaram lá do Pará, da crise daquela época da extração da borracha, eles retornaram para as suas terras de origem, como Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão. Acho que tem alguém aqui do Maranhão, foi citado aqui. E os que estavam lá na extração da borracha, no Pará, e foram alcançados pelo Evangelho naquele avivamento, quando voltaram para as suas terras, trouxeram a mensagem do Evangelho. E propagaram essa mensagem do Evangelho de uma maneira simples. E aí, assim, a nossa igreja se expandiu, o Evangelho alcançou os rincões do nosso país. Então, é necessário termos essa compreensão da nossa vocação e também estarmos disponíveis
a viver chamado. Marcos 3:13. Eu estou querendo aqui apressar aqui o passo. Eu vou pular de uma coisa para outra aqui, mas espero que vocês estejam compreendendo. Pelo menos. Fique à vontade, pastor. Fique à vontade, pastor. Fique à vontade aí. Marcos 3:13. Fique à vontade aí. Fique à vontade, o senhor, né, pode dar. Marcos 3:13, né, pode dar. Diz assim. Aula. Obrigado. Então. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Mais uma vez aqui está a expressão, Calel chamou, convocou, Marcos 3:13. Interessante. Ele subiu ao monte e chamou para quem? Tem que entender que nós somos chamados para alguém, antes de sermos enviados para um propósito, para o cumprimento de uma missão. Porque os discípulos tiveram que estar com Cristo durante aproximadamente 3 anos, sendo treinados, né? Treinados pelo ensino, pela doutrina de Cristo, pelo exemplo dele, né? E pela supervisão dele. Ele foi o rabi dos discípulos, que ensinou a eles fazendo, depois os mandou fazer e observou eles fazendo, depois reorientou-os na sua missão, e tudo isso fazendo parte de um treinamento para que eles se tornassem cumpridores da sua vocação. Ele subiu ao monte, chamou para si os que ele quis. Como eu disse, o chamado não se origina no homem, nem na igreja. O chamado, ele vem do próprio Deus. E Deus chama quem ele quer, para o próprio que ele quiser. E aí, nós servos, nós temos tão somente que nos alegrarmos com isso, irmão, pelo privilégio de sermos chamados para fazer algo que vai dar resultados para a eternidade. Nós, homens, pecadores, pessoas simples, pessoas, como eu disse, sem nenhuma probabilidade de sermos usados para a glória de Deus, e ele nos chama para ele, nos chama para pertencer a ele, chama para si. O que é chamar para si? É chamar para um relacionamento, chamar para uma comunhão, para uma intimidade. Jesus não enviou os discípulos sem antes passar por esse processo de um relacionamento, de um estar perto, de um estar junto, de cuidar do caráter de Cristo, né? E aí eles foram sendo formados e se tornaram os discípulos de Jesus. Perfeitos? Não, meu irmão. Eles pessoas perfeitas, mesmo vivendo com Jesus, eles não se tornaram pessoas que acertavam em tudo o que fazia. Os discípulos, irmão, eles aprenderam diretamente Jesus, andaram com ele, então eles se tornaram infalíveis. A infalibilidade é apenas uma doutrina papal. Nós somos falíveis, somos passíveis de cometermos, mesmo no cumprimento da nossa missão, ou mesmo na execução do nosso chamado, nós podemos muitas vezes cometer alguns equívocos. E ainda bem que Jesus, ele nos redireciona, ele leva de novo de volta para o centro da sua vontade, para o seu propósito, porque senão nós nos perderíamos, até mesmo na execução da própria vocação, porque se dependesse de nós, do nosso intelecto, se dependesse da nossa capacidade, se dependesse da nossa vontade, né? Se dependesse dos nossos talentos, aí a coisa não ia fluir, não ia dar certo. Mas graças a Deus, inteiramente da graça de Deus. E me faz lembrar Paulo, em alguns momentos nas cartas dele, eu gosto muito das cartas de Paulo, ele disse assim: olha, eu não sou inferior a nenhum dos apóstolos. É interessante essa palavra. Eu não sou inferior a nenhum deles. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que eles. Aí ele dá uma pausa assim, disse, não eu, mas a graça de Deus que estava na minha vida. E de repente Paulo deu aquela, né, tem hora que ele fala com muita euforia nas suas cartas, e ele chega a dizer, não Senhor, mas eu estou falando isso e isso, uma opinião minha. E mesmo esse Paulo precisou muitas vezes ser moldado, trabalhado pelo Senhor, reorientado, realinhado,
O Espírito Santo teve de impedi-los de ir a alguns lugares. Uma das passagens mais difíceis que eu encontrei, eu não sei, se não me engano se foi em Timóteo, foi que Satanás Paulo de fazer algo. E isso me inculcou muito quando eu estava estudando. E ele disse, Satanás, já pensou, irmão? Uma pessoa que nem fala, e de repente Satanás o impede de fazer algo. Em outros momentos, que o Espírito Santo o impediu de ir para lá, de ir para cá. Como que ele pretendia ir para Éfeso naquela viagem, ele não foi. 3 anos depois ele foi. O tempo de Deus, a oportunidade de Deus. E é isso que nós precisamos dentro do nosso chamado vocação, direcionamento de Deus. Porque às vezes nós temos o chamamos que temos. Mas podemos, quando perdemos o direcionamento de Deus. Não ouvimos por falar nisso. Nós chegamos aqui, fala sobre esse ouvir o Espírito Santo, que é muito importante. Está aí no slide, Atos e versículo 2 e 3. É uma passagem bem conhecida no livro Instruções. É um texto áureo, a lição que você está indo no livro de Atos, Apóstolo 1, capítulo 2, lá vai a ação, capítulo 3, tal, capítulo 3, já aprendi, vivendo aqui momento, né, de coinonia, de partilha, de cumplicidade, entendeu? De cuidado mútuo, e tudo bem. A narrativa, e pelo menos até o capítulo 12, não há uma intencionalidade na missão daquela igreja. Pega o controle do ela papai. faz missões de acordo com o que o Espírito está dando. Você chega até o capítulo 8 de Atos, mostra a igreja que estava em Jerusalém. E dizia os discípulos estavam em Jerusalém e a igreja queria ficar em Jerusalém. Sendo que havia sido dada uma ordem que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que, do alto, eles fossem revestidos do poder do Espírito Santo. Veio Atos 2, veio o poder, veio a manifestação, a efusão do Espírito Santo, e eles disseram, vamos ficar em Jerusalém. Ainda tinha aquela ideia antiga do Antigo Testamento, daquela missão de Israel, que as nações tinham que vir, e ver a glória do Senhor em Israel. Se alguém quer conhecer o Senhor, venha, nós estamos aqui, está conosco, está manifestando, Deus está curando em Jerusalém, está batizando com o Espírito Santo, o poder aqui está... Venha, mas a ordem não era essa. Recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, e até chegar aqui à cidade de Santana do Mato. Aquela igreja Amém. judaica. E até hoje ainda tem esse tipo de pensamento, né, pastor? Amém. E até hoje ainda tem esse tipo de pensamento, né, pastor? Sim. É verdade. E aí eles precisaram vir a perseguição, vir todo esse processo. Aí os avisos que foram Papai está assistindo uma aula. Perseguidos, tiveram que deixar suas casas, trabalho, tirar o que tinham, saíram dispersos e iam também pelos lugares que Deus havia designado. E eles iam pregando a Cristo. Aí houve um avivamento em Samaria. Chega no capítulo 6, a cidade se dá a um grande avivamento. Porque Filipe pregava a Cristo. E chegando, descendo a Samaria, ele pregava a Cristo e as pessoas eram curadas. E aí, com o cumprimento da missão, vem exatamente essa ação do Senhor. Como está lá no finalzinho do Evangelho de Lucas. O Espírito sai por todas as partes, prega. Aí o Senhor vai com eles, cooperando e confirmando a palavra com eles. Seguiram. Hoje a igreja quer ficar confortavelmente nos seus templos, e quer os milagres, as curas, quer as bênçãos. Uma igreja quer o poder de Deus, a bênção de Deus, só para usufruir, ela vai estar usurpando algo. O evangelho não é isso. A igreja ela é enviada a cumprir uma missão. Esse poder não é um poder para eu desfrutar, para a minha própria felicidade e deleite. É uma capacitação para a guerra, para a peleja, para o enfrentamento. Para ir ao campo, saquear o inferno mesmo.
Então eu não posso pegar as ferramentas. Olá, Pai do Senhor, Wallace. Infelizmente eu não consegui participar. Na sua casa e ficar lá. Ah, isso aqui eu consegui, eu conquistei. É muito bom. Entendeu? Não funciona assim. Mas vamos para Atos 13, para nós adiantarmos. Quantos serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor? Que lindo essa expressão daquela igreja lá em Antioquia. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam, tudo para o Senhor, tudo dedicado ao Senhor. A igreja estava vivendo um momento ali de crescimento e estavam servindo, adorando, jejuando. E aí o Espírito Santo lhes ordenou: parai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão, a qual os tenho. Mais uma vez, Caleb aparece aqui, a expressão Caleb, os convocar, nomear, chamar com um propósito, chamar para uma missão. Vai cair aí, meu filho. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Você pode dizer aqui, como é que se entende isso aqui? Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão. No original, essa expressão separai, ela quer dizer assim, é como se estivesse dizendo assim: separem para mim. Deus falando assim para uma igreja, dizendo: separem para mim, Isabel, mais pequeno, e o Wallace, que eu estou no celular aqui, só estou vendo os dois agora. Tem muitos outros irmãos aqui. Separem Isabel e o Wallace para mim. Você pode dizer, mas eles não pertenciam ao Senhor, não já estavam vivendo nessa dimensão do serviço, da adoração, uma espiritualidade aqui que estava bem evidente naquela igreja. Porque estava evidente? Porque o Espírito Santo falou para aquela igreja, e aquela igreja entendeu o que o Espírito Santo estava falando. E ele falou com muita clareza: separe para mim agora. Daqui um mês, daqui uma semana, olha, se preparem, porque eu vou precisar de Barnabé e Saulo. E Barnabé e Saulo eram figuras, naquele momento, para aquela igreja, eram peças fundamentais. Claro que a Bíblia diz que tinham outras pessoas ali também, que eram a importação daquela igreja, o trabalho. Você pode abrir lá em 13 e não eram apenas eles, entre outros. Na igreja que está aqui havia alguns profetas e doutores. Então, ele estava falando de pessoas que tinham vocações de Deus para edificar aquela igreja. Até porque, se você for para Atos, aliás, Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, diz que Deus deu à igreja esses homens dons, esses dons ministeriais, como nós costumamos falar, que é profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Deu para apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres, profetas e doutores naquela igreja. A saber, esse primeiro nome que cita, Barnabé, uma peça fundamental para a igreja em Antioquia, Simeão, chamado Níger e Lúcio, Cirineu, Manaém, e por último ele vai citar Saulo. Por último, Lucas cita Saulo. Amém, o Espírito Santo nunca se falou quem Lucas citou primeiro ou por último, mas os Barnabé e Saulo. Separai-me agora para mim, o Espírito Santo está dizendo, a Barnabé e Saulo, para quê? Deus só vai falar em relação a um chamado específico, fazer algo específico. Ele não vai parar alguém simplesmente para estar num local de destaque na igreja. Entenda, irmão? Ministério não é lugar de destaque, de status na igreja. Há um grande equívoco hoje no serviço cristão, e há muita dificuldade dos líderes e pastores lidar com isso, porque, eu não sei, há uns tempos passados, e hoje ainda acontece, nós adotamos uma visão, e às vezes passamos isso para a membresia, que ministério é um lugar de destaque. Isso não é bíblico. Mas pastor, o ministério, nós temos os bíblicos, os evangelistas, são homens honrados por Deus, e também são homens honrados. Mas não fala de destaque pessoal, de promoção pessoal, fala de missão.
Esses homens, eles se destacaram entre os demais tão simples porque o Espírito Santo os chama para uma missão, não só que é um pedestal superior aos demais. Assim, como se colocasse em um lugar que os outros, os demais, iriam disputar em si para chegar lá. E isso me faz lembrar lá em João, capítulo 13, acho que foi a última Santa Ceia de Jesus, em que ele já havia ensinado isso para os discípulos. Só abrindo aqui um parênteses. Ele já havia ensinado isso para os discípulos em vários momentos. A importância da mentalidade de servir com alegria, de se colocar à disposição para servir. Ele disse, o Filho do Homem não veio para servido, mas veio para servir. Ele mesmo, por exemplo. E aí naquela Santa Ceia, ele tira a túnica, ele cinge de uma toalha, a bacia, e vai lavar os pés aos discípulos. E o que é que Jesus estava ensinando com isso? Que essa é a grande relevância do trabalho no reino. É se colocar à disposição de servir. É ter essa alegria em servir. Os demais para uma missão específica. Eles não iam ficar naquele momento na igreja de Antioquia, porque o Espírito Santo chama uma missão. E essa missão era um propósito do próprio Deus. Não era Barnabé e Saulo que optaram por essa missão, mas Deus é quem os convoca. Então, eu aprendo aqui uma grande verdade, que o diretor mundial de missões é o Espírito Santo. Ele é quem ordena, ele é quem fala com a igreja. Talvez hoje muitas ações missionárias nossas não obtenham tanto resultado ou elas sejam tão bem direcionadas, porque muitas vezes nós temos uma logística tão boa, nós temos um planejamento tão bom, nós temos pessoas tão inteligentes e capacitadas para fazer isso. E dizemos ao diretor mundial de missões, execute-o, nos ajude a executar esse projeto, aprove esse projeto, vamos participar desse projeto conosco. E aí é essa questão, precisamos ser essa igreja que, enquanto serve, enquanto adora e enquanto pratica uma espiritualidade bíblica saudável e jejuava ao Senhor, o Espírito Santo vem e fala com aquela igreja. O Espírito Santo vem e fala. Será que ele não fala hoje, irmão? Será que o Espírito Santo não deseja direcionar uma pequena congregação com 10, 15, 20 irmãos aqui no sertão, na serra, para ser um instrumento de transformação, um instrumento assim poderoso na propagação do Evangelho? Claro, não é só nas grandes igrejas, tem um potencial humano e financeiro e intelectual, preparo como você queira, qualquer coisa que seja importante para o cumprimento da missão. O Espírito Santo continua falando. Nós precisamos continuar ouvindo o Espírito Santo. Precisamos ouvir a sua voz. Pastor, eu acho que o grande desafio no momento atual da igreja é exatamente esse. Atual da igreja dar ouvidos verdadeiramente, não como verdadeiramente por aí, né? Que todo mundo dá ouvido a profeta e tal, mas dá ouvido a entender o que o Espírito Santo, para onde ele está soprando, né? Dá ouvido a entender o que o Espírito Santo, um desafio muito grande a nossa igreja mesmo, né? Deixar o Espírito Santo comandar a igreja, que na verdade homens comandam, e a gente vê que parece que ainda tem 3 bilhões de pessoas ainda que nunca ouviram falar de Jesus. Ainda tem 3 bilhões. E os homens estão comandando. A gente não sabe por que o Espírito Santo, a voz dele, não é ouvida no meio da igreja, né? A voz verdadeira. Quando ele fala, como o senhor está falando aí, ele direciona para fazer missões. Como o senhor está falando aí, ele direciona para fazer missões. É isso? Wallace, essa aula, ela às vezes se torna muito polêmica quando é presencial. Às vezes na EMITS a gente costuma, não é EMITS normal, a gente costumava ter 42 alunos. A gente limitava o número de inscrições, em face de nós não temos uma base e sempre usar um colégio,
E às vezes as salas de aula não comportavam mais de 40 alunos, 50 alunos, ficava uma coisa complicada para o professor ministrar a aula. E há sempre uma grande polêmica em relação a essa aula, porque quando você fala de vocação, muitas vezes há uma quebra de paradigmas, né? Assim, você vem de encontro a alguns mitos que estão construídos, né, na própria igreja, sobre essa questão de ouvir mais o Espírito Santo. É possível que nós, como igreja, estejamos trabalhando muito, alguns, né, gastando muito também, com um ativismo muito acelerado. Agora, na pandemia, não deu um arrefecimento, a gente teve que se reinventar, na verdade, né? E ainda estamos nesse processo ainda. Algumas regiões mais, outras menos, mas ninguém voltou à normalidade, pelo menos eu imagino que não. E muitas vezes a igreja tem feito tanta coisa, mas são coisas que Deus não mandou fazer. São coisas que não são prioridade de Deus, prioridade da igreja. Pode ser prioridade minha, como pastor, pode ser uma visão minha, um pensamento meu, mas às vezes não são as prioridades de Deus. E eu preciso que a igreja, é necessário que a igreja, nesse tempo presente, ela busque direcionamento de Deus para viver esse tempo de Deus, porque é desafiador. É muito desafiador. E nós precisamos, mais do que nunca, desse direcionamento para esse tempo. O que é que Deus está fazendo? O que é que Deus quer fazer? Como é que Deus quer usar a igreja nesse tempo? Precisamos orar e perguntar, Deus, como é que o Senhor quer nos usar nesse tempo? Qual é a estratégia? Qual é a maneira que o Senhor quer nos usar de restrições, limitações, etc, etc. Não podemos recuar. A igreja não pode também se calar, se fechar, né, e deixar de cumprir a sua missão, porque durante toda a história do cristianismo e da igreja, você vê que sempre houve alguém que estava cumprindo, custe o que custasse, né? Estava disponível, posto de Deus. Certo? Então é necessário termos essa compreensão, sim, sobre essa questão. Chamado, vocação, direcionamento. Chamados para ser o quê? Vocacionados para fazer o quê? Direcionados para onde? Então, eu costumava ouvir sempre assim, você tem uma chamada missionária? Mas para onde? Sempre voltamos a essa questão de chamado ser para um lugar. E às vezes muitas pessoas se frustram em relação a isso, porque alguém entende que é chamado para um determinado, chamado para ir para a África, por exemplo. Isso é uma hipótese. Mas a igreja nunca enviou essa pessoa para a África, a igreja nunca reconheceu esse chamado. E aí, se a vocação dela se perdeu por causa da igreja, a igreja acabou atrapalhando a vocação dessa pessoa, qual é o entendimento sobre isso? Entendimento. Claro que o termo vocação, existe vasta literatura hoje, mais reformada do que pentecostal. Eu acabei de ler hoje à tarde um livro, pelo menos um livro da CPAD que tem sobre vocação, eu não conheço, pode ser que tenha outro, mas esse foi lançado esse ano, que é Vocação, Descobrindo o Seu Chamado, que é do Eli Torralbo, que é um pregador, já pregou aqui no Sertão, na nossa igreja sede, no Congresso de Missão, acho que é muito conhecido também por aí. E é um bom pregador, trouxe uma palavra muito abençoada. E ele lançou agora recentemente, no final do ano passado, um livro pela CPAD, muito bonita, capa bonita, vou mostrar aqui para vocês podem acompanhar aí. Vocação, Descobrindo o Seu Chamado, do Elias Torralbo. E ele trata muita coisa boa aqui, de autor para alguma divergência, algum ponto que né? Então, chamado para ser o quê? Vamos aqui para entender isso. Quando nós pensamos em vocação missionária, nos vem a ideia de envio a lugares. É comum se perguntar um vocacionado, para onde Deus move? Alguém já ouviu aqui? Quem aqui da sala já ouviu pergunta assim? Para onde Deus lhe chamou, Isabel? Para onde Deus lhe chamou, Wallace? Para onde Deus lhe chamou? Deixa eu ver mais quem está aqui.
Alguém já perguntou meio. Lucas, Edmar. Alguém já perguntou meio. Tem uns cabos aqui, rapaz, assistindo essa aula, eu fiquei tremendo, não tava vendo? Tem o Edmar, mano. Pode falar, pessoal. Aqui. Cadê um cabo de terno? Pode falar, pessoal. Deixa eu ver aqui, vou baixar aqui. Tem um rapaz aqui de terno. Pois é. Você foi chamado para onde? Vamos lá, galera. Sim. Vamos lá, galera. Olá, Camille. Já Olá, sim. Camille. Sim, já ouvi também. Muitas vezes. Tem uma galera do Pará aí, pastor, que tá empolgada aí. Tem uma galera do Pará aí, pastor, que tá empolgada aí. Que eles estão na missão direta aí. Acabaram de sair de uma escola de missão. Acabaram de sair de uma escola de missão. Qual foi a escola que você fez? Informe. A gente estava na Informe. Deixa eu ver aqui. Nicodemos Sampaio. Não é isso? Isso. Nicodemos Sampaio, rapaz, gente fina. Lá no Pará, Nicodemos deixou a gente aqui, que ele estava aqui próximo no Ceará, na missão de Ceifa, e Deus direcionou ele para ir fazer missões aí em outra região, no Pará. Está enviando aí o Pará com as escolas, e eu tenho trabalho, tem sido bênção de Deus. Foi uma escola assim, com uma participação bem expressiva, muitos jovens estiveram presentes a essa edição aí dessa escola. Eu acompanhei aqui pelas redes sociais. Muito bom mesmo. Pode falar, Rafael. Não, só estava confirmando o que o senhor falou. Também participei da Informe. Estou confirmando que foi uma bênção, graças a Deus. Estamos realmente aqui incendiados já por tudo que nós aprendemos lá e aprendemos, né? Para tocar fogo na seara e anunciar. Esse povo já está preparado para ir para a Coreia do Norte, chefe. Do Norte, chefe. É isso aí. Ô, glória. Aleluia. Fala, Camille. Brito. Também estava na Informe, foi o poder de Deus lá, aprendemos bastante. Pensa que o pastor Leonel, né? Isso. Deu aula em Blitz aqui também, na online, que aconteceu agora em janeiro. Um amigo nosso, gente fina. Nós vamos adiante. Que bom que vocês já estão aí bem unidos. Eu não sei o que eu estou falando aqui, né? Estamos chovendo no molhado, mas vamos chover. É certo que Deus nos direcionou especificamente para lugares diferentes, em momentos diferentes da nossa vida, mas isso não é vocação. Então, é certo que Deus ele nos direciona especificamente para lugares diferentes, momentos diferentes da nossa vida. Eu bastante, tempo integral já. Ei, rapaz. Wallace, meu filho, eu acho que você foi infeliz no teu comentário com relação a entre assentamentos, distritos e povoamentos e cidades, onde Deus tem nos levado. Estamos em certo trabalho. Vindo com pastor, há 13 anos, procurou a nossa cidade, Natal, da nossa igreja mãe, e temos aí andado por todo esse estado do Rio Grande do Norte. Não é tão grande, mas já andamos um bocado, né? Então, esses direcionamentos de Deus são muito importantes, porque o chamado não é para onde, é para quê. E para que Deus o chamou? Se Deus chamou alguém para ser um plantador de igreja, essa pessoa vai ser plantador de igreja. Agora, o direcionamento é para onde Deus vai levar essa pessoa. Pode levar lá para os ribeirinhos, naquela em Gaspar, no Amazonas, Pará, não sei, lá no próprio local que o Nicodemos está. Pode trazer aqui para o sertão, para o sertanejo, a gente faz aqui, pode enviar os currículos de vocês.
Há vagas aqui para os plantadores de igreja no sertão. Cara, o currículo é uma brincadeira, mas podem orar sobre isso em muitas comunidades aqui no sertão, sem a presença de uma igreja evangélica, sem a presença de algum. Eu que sertanejo o que essas igrejas do sertão estão fazendo? É exatamente essa a grande pergunta, né? O que estamos fazendo? Ou o que não estamos fazendo como igreja, né? Eu acho que é essa a grande questão. Exatamente o que não estamos fazendo é que acaba permitindo que existam lugares ainda, povos dentro da nossa própria nação, que não são alcançados pelo Evangelho. 30 quilômetros das grandes cidades, grandes centros, as igrejas, às vezes disputando espaço no bairro, disputando quem é que tem o melhor templo, quem é que oferece o melhor culto, quem oferece o melhor coral, quem oferece a melhor liturgia, estacionamento, sei lá. E aqui ao lado, pertinho, na comunidade, com 1.500 pessoas, 700, 2.000 pessoas, que não tem nenhuma igreja lá pregando o Evangelho, nem tradicional, nem pentecostal, nenhuma. Tem nenhum missionário, tem nenhum crente pregando. Então, ele é preciso atentar para isso e tomar a direção de Deus em relação ao desafio do sertão. Falar em desafio do sertão, vou abrir aqui um parênteses. Falou em peixe, eu vou vender meu peixe. Nós lançamos ano passado, finalzinho do ano passado, o livro de Deus e a Igreja, um olhar sobre a obra missionária no sertão nordestino. E esse livro trata sobre esses desafios. Se alguém desejar conhecer mais um pouco, livro pequeno, 126 páginas, não é tão extenso, nem é fruto desse trabalho de 13 anos no campo, e tem aí uma fala e um convite à ação. É um livro missiológico, teológico, com profundidade. É um convite à ação, a um envolvimento nessa missão aqui no sertão. Então, vocação é o que faremos e não para onde iremos. Tá certo, Isabel? Deixa eu ver mais aqui. Vamos voltar à tela principal. O Edmar, a Raquel Calandrinho, a Axara. Vocação é o que mesmo? Você falou? A vocação é o que faremos e não para onde iremos. É o que você faz, né? É aquilo que Deus lhe capacitou para fazer. Né? É do sonho, na vocação de Deus. Se é o ensino, se você é uma discipuladora, se você é uma examinadora de alma, habilidade para comunicar o Evangelho a pessoas que você conhece. Tem pessoas que, dentro daquela Paulo aos Efésios, capítulo 4, que é evangelista. O que é o evangelista? O evangelista não é uma função, uma igreja. O dom de evangelista é uma pessoa que tem habilidade para falar de ganhar almas. E essa pessoa, eu queria ter essa habilidade. E eu posso falar, se eu me esforçar mais um pouco, eu posso ser um bom comunicador do evangelho nas ruas, no evangelismo pessoal, ou um pequeno grupo. Mas eu conheço pessoas, amigas minhas, não são pastores, não passaram por seminários, não estudaram, mas elas têm uma habilidade, irmão, de falar de Jesus, de ganhar alma. Chega ali, senta no banco da praça, começa a falar, cria ponte, sei lá, e envolve. E aí, meia hora está lá orando por aquela pessoa, a pessoa está aceitando a Jesus e chorando. E quem é que faz isso, irmão? É Deus que faz isso. É Deus que vai fazer para que a pessoa seja esse instrumento. Claro, por isso faz parte da vocação, do chamado de cada um. Foi não, Isabel? É o Espírito Santo, né? E para poder fazer, às vezes, eu mesmo tenho muitas experiências com o Espírito Santo. Que às vezes eu falava assim, o Espírito Santo falava assim para mim, ó, fala do meu amor para aquela pessoa. Eu falava assim, não, esse homem vai dar um maior escândalo aqui dentro do trem. E o Espírito Santo direto, fala do meu amor.
E aí eu falei assim, vou nada. Eu fiquei assim, sabe? Eu falei, vou nada. Ele vai dar o maior escândalo desse trem aqui. E era um bêbado. E aí eu peguei e entreguei o folheto assim, ó. Moço, Jesus te ama. Eu entreguei só assim do lado, né? O folheto. E aí ele começou a ler. Eu vi que ele estava acompanhando com o dedo dele, né? Acompanhando aí, ele falou assim, é isso mesmo, moça. E nossa, aí todo mundo voltaram os olhos para mim. Aí pronto, aí foi onde foi a abertura para poder falar do amor de Deus para aquele senhor. E foi uma bênção. Tem muitas experiências, né? Com o Espírito Santo. Porque às vezes nós mesmos, o Espírito Santo fala com a gente e a gente pensa que é da cabeça da gente, né? E não é, o Espírito Santo incomodando você para poder você falar para aquela pessoa. Tem N experiências. Eu já passei por isso também. A gente sabe, a gente sente quando a voz... A gente sabe quando a voz... É o Senhor falando com a gente. A gente sente que é a voz do Espírito Santo direcionando quando você... Verdade. Quando é Ele falando, você sabe que a voz dele não é a voz da sua mente. Porque quando é Ele falando, você sabe que a voz dele não é a voz da sua mente. Quilombola, fazendo um trabalho de evangelização com os missionários, e o Espírito Santo falou para mim... tinha um senhor lá, e ele disse assim, vai lá, evangeliza o nome dele é São Sebastião, o nome dele. Ele disse assim, evangeliza ele, porque daqui a alguns dias eu vou levar ele. Rapaz, foi de certo, eu fui lá, evangelizei o São Sebastião, ele aceitou Jesus. Depois de uma semana nós voltamos naquele mesmo quilombo. O cara já tinha morrido. Naquele mesmo quilombo. Né? O cara já tinha levado ele, assim, uma coisa assim, muito impressionante. E se a gente não entender e discernir, como o pastor está falando aí na aula, essa voz do chamado, nossa vocação pelo Espírito Santo nos guiando, né? A gente fica perdido. Pode falar, Kisa, desculpa aí ter... Pode falar, Kisa, desculpa aí ter interrompido. Não, eu ia falar assim que eu já passei por isso também. De estar num lugar e vir aquele pensamento, vai dar uma abraço naquela pessoa. E eu vou, não. Ou se a gente tá aqui, o que o povo vai pensar? Enfim. Aí, cada vez vai lá, dá um abraço nela, vai lá, dá um abraço nela. Aí eu fui, né? Quando eu abracei a mulher, nossa, que foi... A mulher se derramou, eu só dei um abraço nela e disse, moça, eu senti que dar esse abraço. Aí ela se derreteu em lágrimas e disse que estava precisando, e disse um monte de coisa. Sabe, a pessoa sai, meu Deus, o que foi isso? Mas eu já passei muitas experiências também. É muito recompensador esse trabalho. Com certeza, muito bons testemunhos. São parecidos aí com lá de Atos, né? Quando o Espírito Santo Filipe deveria ir para o lugar, cada dia poder para casa, e estava coberto. Estava em grande avivamento na cidade de Samaria, pregando, ele que não se por causa da atuação missionária dele, mas aí o Espírito Santo direcionou para outra oração, assim, algo totalmente contraditório, totalmente. E aí a igreja muita coisa acontecer quando ela tem sensibilidade para ouvir e se permitir ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus, tanto na sua individualidade dos seus membros, como foi relatado aqui, como no coletivo, né? Como uma ação coletiva com toda a igreja. Mas é isso, Wallace, meu querido. Chega daí às 10h30, né? Vocês querem uma hora? E eu quero agradecer a oportunidade pelo papo que veio aqui, né? Tem um versículo, pastor, Sim. que Deus tem falado muito no meu coração. Assim, quando às vezes a gente fica assim com aquele receio de ficar em dúvida, né? E Deus tem falado muito no meu coração esse versículo de Ezequiel
3:18. Quando eu disser ao ímpio, morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão veio. Então, eu tenho muito temor a Deus, que é rito a Deus, e a esse versículo, porque quando as pessoas se aproximam de mim, quando ela abre a boca para falar alguma coisa, ela já está me dando uma entrada. E aí onde eu tenho que falar do amor de Deus para aquela pessoa. Não sei se com todos acontece, mas esse versículo, ele fala bem ao meu coração, e eu fico com esse receio. Falo, nossa, se eu não falar e aquela pessoa morrer, Deus vai requerer de mim, né? É confrontador. Desafiador. Mas eu quero dar só um versículo para mim concluir aqui. Claro que tinha mais outras coisas aqui do slide, eu quero concluir. Sobre essa motivação para viver o chamado, já que estamos falando para pessoas que são chamadas e que têm ciência disso. Nós estamos falando para pessoas que não têm essa consciência. São pessoas aqui que estão atuando nas suas respectivas igrejas e comunidades e entenderam perfeitamente que são vocacionadas por Deus, que são instrumentos na mão do Senhor. Eu quero ler capítulo 15, versículo 9, fala do apóstolo Paulo. Em um dado momento aqui da sua fala, ele vai dizer o seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado, pois segui a igreja de Deus. Eu não mereço ser chamado apóstolo. O que está dizendo não é simplesmente que não merece ter o título de apóstolo, até porque não era um título tão disputado naquele momento que é hoje, como título, não como vocação, chamado. Ele disse: eu sou o menor dos apóstolos, porque não sou digno de ser chamado. Ele disse: eu não sou digno, eu mereço, eu tenho nada em mim que me qualifique para esse chamado. Eu não mereço ser chamado apóstolo, mas Deus o chamou para ser apóstolo. Deus o comissionou. Paulo tinha esse entendimento, irmão. Quem é chamado, convocado, realmente nomeado por Deus para desenvolver uma atividade ou missão no seu reino, não tem que se orgulhar, não tem como se julgar digno para tal. Quem realmente é chamado não tem que se orgulhar. Paulo está dizendo: eu não mereço ser chamado apóstolo. E ele vai dizer: mas você vai dizer, mas eu não persegui a igreja de Deus, eu não era tão ruim como Paulo. Mas vai ver lá que você não era lá essas coisas boas todas também, né? Vai ver lá no seu histórico, antes de você conhecer a Cristo e de você nascer de novo, ser transformado, que você não merecia, ninguém, nem a salvação, não merecia nada. Paulo está dizendo aqui que Cristo chamou ele. Você leu lá em Romanos, que ele diz: Paulo e Jesus chamado para apóstolo. Nessa dimensão, então nós precisamos viver na dimensão do chamado de Deus na nossa vida. Oração por vocês, foi um prazer conhecer vocês, conhecer assim, ver, interagir rápido. Peço oração por nós aqui no Sertão, pela Igreja do Senhor aqui no Sertão, um grande desafio que temos para a plantação e revitalização das igrejas no Sertão. É uma região assim desafiadora pelo seu próprio contexto econômico, social e principalmente espiritual, tá certo? O grande desafio aqui é o desafio espiritual das vidas que estão
aprisionados na idolatria, na sua cultura religiosa, muito resistentes à ação do Evangelho, segue uma tradição assim, muito cegamente, e também chega ao ponto de sertanejo considerar uma traição alguém deixar seus pais religiosos para crer no Evangelho e seguir a Jesus. Ele é tido tipo como traidor da família, porque ele está abrindo mão de uma tradição, de uma herança de família que vem sendo repassada décadas em décadas e assim sucessivamente. Pai para filho. Agora não, essa última geração, essa geração que estamos vivendo, ela não é tão presa às religiões, às tradições. Essa geração mais jovem. E é mais complicada porque elas não levam a espiritualidade a sério, né? São assim, paradigmas nessa área. Mas Deus abençoe a todos vocês. Cuide bem dos peixinhos aí. Esses peixinhos possam ser alcançados, resgatados para a glória de Deus, né? Amém. Tem até uma notícia boa aqui. Deus abençoe. Uma notícia boa aqui que uma jovem Camille aí do Pará, tu tá online, Camille aí, tá me ouvindo? Camille aí do Pará, tu tá online, Camille? O peixinho dela aceitou Jesus como Senhor e Tô Salvador. ouvindo. Como Senhor e Salvador. Você que Glória a Deus. Você que agora se pular. Agora esse peixinho, né? Se pular. Esse pastor. Essa semana vai ser a semana circular com ela. Amém. Pastor, eu queria agradecer a sua. Pastor, eu queria agradecer seu voluntarismo, de estar conosco aqui, sua dedicação em missões, seu nome de Deus, temos a missionária aí, e a gente quer orar pela sua vida, pela sua família, pedir ao Senhor Deus que nos guarde aí a sua vida, a saúde, guarde todo mal, e que a escola de missões que o Senhor coordena, que o Senhor está junto aí todo ano, cada vez mais jovens, né, venham se despertados para participar dessa escola, porque realmente pouquíssimas vezes nós ouvimos nas nossas igrejas ensinos que realmente nos mostram o que é essa questão de chamada, vocação. E a gente sabe que é na igreja, ali no meio, tem muitas pessoas ali que às vezes precisa só ouvir um direcionamento. Talvez tenha uma chamada missionária ali, mas não sabe desenvolver essa chamada missionária. E aí a gente sabe também que a nossa igreja em particular, a Assembleia de Deus, está perdida essa visão, né, dessa missão, né? Tem perdido, a gente precisa ajudar mais para que ela venha resgatar. Né? Está muito glamorizada. A gente precisa resgatar mais essa visão, a visão mesmo missionária, evangelística. Saber que cada crente tem esse chamado aí, independente de onde ele esteja, ele tem que cumprir a missão dele. Deus abençoe a sua vida. Alguém quer agradecer, pastor? Alguém quer agradecer, pastor? Alguém mais? Amém. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Para mim foi muito bom, foi oportuno. Tenho essa satisfação. Qualquer coisa, se alguém quer adquirir o livro sobre o sertão, fala com o Alisson aí, o nosso contato, e podemos disponibilizar vocês, enviar pelos correios, aqueles que desejam conhecer mais do sertão, amar mais o sertão, orar mais pelo sertão. Também precisamos de mais intercessores e de mais obreiros. Jesus não disse que eram poucos os homens. Jesus não disse que eram poucas as igrejas, não disse que eram poucos os pastores, Jesus disse que eram poucos os ceifeiros. A área é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Amém?
Amém, pastor. Deus abençoe. Amém, pastor. E Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe, viu? E Muito obrigado. pessoal, eu queria falar para vocês o seguinte, que a gente continuasse. Falar para vocês o seguinte, que a minha ideia é que a gente possa estar tendo essas aulas a partir das 9 horas da noite, que é o horário que o pessoal está todo em casa. A gente sabe muito bem que tem gente que trabalha, tem gente que está nas suas congregações, às vezes está o culto, a gente começando no horário de 21h15, às vezes 1 hora de aula, porque a galera demorou muito para entrar também. 1 hora de aula. Mas se você entrar no horário certinho, às 20h15, aí a gente ora, entrega logo para a pessoa que vai ministrar a aula, até as 22 horas, 22h15, 1 hora de aula, né? Eu acho que tá bacana, tá bom. Então vamos nos esforçar, vamos continuar. Vamos chegar até o final e com nossos peixinhos orando, intercedendo e cumprindo aí, porque ainda vai ter aula de evangelismo, ainda vai ter aula de liderança, e a gente quer realmente formar uma equipe de missionários online, de pessoas que têm esse ministério. Então essa primeira aula que você teve aqui sobre vocação e chamada foi para trazer atualmente um conhecimento de si mesmo, daquilo que realmente Deus tem para a sua vida, daquilo que Deus quer direcionar você. Então, baseado nisso, faça com que isso seja um compromisso, um ministério para a sua vida. Ministério da evangelização, algo que você tem como prioridade. E aí só levando no contexto online, né? Porque a nossa missão aqui vai ser alcançar vidas online. E lembre-se, a ideia aqui do projeto é formar liderança, para que você possa expandir esse mesmo formato na sua região, na sua igreja, e formar também outros missionários online, para que eles possam utilizar as redes sociais, o celular para alcançar vidas, evangelizando mesmo, ali tratando ali o evangelismo online pessoal. Olha, que Deus abençoe a todos. Vamos continuar, eu vou marcar outra aula para a próxima semana e vamos continuar no grupo. Não vamos desistir e Deus está conosco e a gente vai ser vitorioso no final, tá bom? Fica na paz. Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí, pastor Luciano. Vamos orar pelo pastor. Vamos orar, ora aí. Vamos orar pelo pastor. Vamos orar, ora aí. Pelo pastor, deixa eu ver a Sidna. Pois bem, Sidna, ora aí pelo pastor. Pelo pastor, deixa eu ver a Sidna. Pois bem, Sidna, ora aí pelo pastor, abençoa na vida dele. O pastor está dizendo que o livro é R$25, né? O pastor está dizendo que o livro é R$25, né, pastor? Isso, tranquilo, isso. Pode continuar, Sidna. Pode continuar, Amém. Vamos orar então. Senhor Deus eterno Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos te apresentar o teu servo, o pastor Luciano, Senhor, o teu filho em tuas mãos, fortalece ele, dá cada dia mais, Senhor, sabedorias para o teu servo, para que ele possa continuar exercendo o chamado dele, Senhor, no sertão, ao levar o teu servo, Senhor, que o Senhor seja com ele, que o Senhor fortaleça. Guarda também a família dele, Senhor. Sustenta, livra de todo o mal, supre todas as necessidades do teu servo e da família dele, Senhor. Em nome de Jesus, seja com ele, Pai, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém, pessoal. Valeu, boa noite a todos. Amém, pessoal. Valeu, boa noite a todos. O amor do Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Tchau. Amém. 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 Se alguém quiser o livro do pastor, fale comigo. Se alguém quiser o livro do pastor, fale comigo. Eu passo o contato dele para vocês aí, para vocês adquirirem o livro dele aí. Bom? Tá bom, pastor. Certo. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém.